nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. A paz do Senhor. Amém? Pois é, né? Os planos até vêm da gente, mas a palavra final sempre dele, né? Desse jeito. Então, queridos, quando eu recebi a notícia de que eu estaria pregando hoje à noite, que o tema do mês é Ele Venceu, eu meio que entrei em crise, né? Porque eu falei, como é que faz para falar desse negócio sem parecer um evangelho triunfalista? Sem parecer aquele negócio assim, ele venceu, uhul, então você também não vai, você vai vencer, você não vai ter dor de cabeça, você nunca vai chorar, você vai sorrir o tempo todo, né? Porque a gente sabe que isso não é real. O próprio Jesus nos disse o quê? Que no mundo nós teríamos aflições, então a gente sabe que isso não é real. E aí, lendo o texto, li em todos os evangelhos a passagem da ressurreição, e aí vi algumas coisas que eu queria trazer para vocês, que serviu para a minha vida, e que eu quero que, de alguma forma, abençoe também a sua vida. Pergunta inicial: você já recebeu alguma notícia boa? Quem já recebeu uma notícia boa que você lembra aí? Assim, levanta a mão para mim. Coisa boa, né? É bom demais, não é? Tem coisa boa nessa vida, é notícia boa. Mas a maior, a mais esplendorosa, a mais, né, tudo de bom, qual é? Ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou, né? E isso é a melhor de todas as notícias. É nisso que se baseia a nossa fé. O apóstolo Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé não serviria para nada. Então a gente sabe que tudo que a gente crê, tudo que a gente prega, é fundamentado em que ele vive. Ele ressuscitou, porque se ele não tivesse feito, seria só mais um, como tantos outros que disseram coisas bonitas. E não é essa a verdade. Então, esse fato da ressurreição de Jesus intriga tanto, a tantos homens, há tanto tempo, intriga tanto a história, que várias foram as tentativas de tentar apagar, de tentar varrer esse fato da história. Houve quem dissesse que o corpo havia sido roubado, que Jesus não morreu, que Jesus desmaiou. E aí, quando colocaram ele lá num cantinho, ele pegou um arzinho, aí ele levantou e saiu. Houve quem dissesse que tiraram de um lugar e puseram no outro. Mas o fato é, ele ressuscitou, ele está vivo. Glória a Deus por isso. E é por isso que nós podemos ser vencedores, apesar de ainda chorarmos, termos dor de cabeça, ficarmos deprimidos, termos dívida, né? Frustrações. Apesar de tudo isso, ele venceu e nós podemos vencer também. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Enquanto você abre, eu te conto que em Filipenses 3:10, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu quero conhecer a Jesus e quero conhecer também o poder da ressurreição. E aí a gente vai ver que esse poder que o apóstolo Paulo, justo Paulo, né, que a gente admira tanto, ele fala, eu quero conhecer. Então ele ainda tinha coisa para conhecer, apesar de ser quem era. E esse poder da ressurreição atuou na vida de algumas pessoas que nós vamos ver nessa passagem. E esse poder da ressurreição está à nossa disposição. Pode também atuar na nossa vida e não tem notícia nessa noite melhor do que essa. Nós vamos ler em João 20, a partir do verso 10. Até o verso 9... é aquele texto, né, aquela descrição que a gente conhece, que diz que Maria Madalena e outras mulheres levantaram cedo, foram até o sepulcro, ungiram o corpo de Jesus. Estou lendo não, tá, gente? A gente vai ler a partir do 10. Estou resumindo aqui porque eu sei que você sabe e você vai lembrando enquanto eu falo. Vai ungindo o corpo de Jesus, e aí eles vão até o sepulcro, chega lá o discípulo amado, chega lá Pedro, e eles olham, os lençóis estão no chão, o túmulo está vazio, e eles voltam para casa. Isso aí é o resumo de até o verso 9. Agora você vai ler comigo do 10 ao 20. Posso ler, amém? Então tá, acompanha a leitura aí que diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira
e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Amém? Pois então, vamos falar um pouquinho dessas pessoas que aparecem aqui. E eu escolhi falar especificamente de Maria Madalena e dos discípulos. E eu quero que você pense comigo, que a gente vai refletir um pouco no seguinte: quem eles eram antes de se depararem com a ressurreição de Jesus e em quem eles se tornaram depois de terem contato direto com esse poder da ressurreição, de entenderem que o Cristo deles havia ressuscitado. E aí, Maria Madalena, essa aqui, é justamente aquela que você sabe que no texto de Marcos diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. E o texto diz que Maria estava indo ao sepulcro. Diz que ela ia bem cedo. Ainda estava escuro, mas ela ia indo bem cedo. Ela ia indo bem cedo. E interessante que, apesar de ainda estar escuro, era um outro dia. Apesar de ainda haver tristeza no coração de Maria, já era domingo. Apesar de Maria ainda estar pensando na sexta-feira, na morte, na dor, no sofrimento, já era um outro dia. Eu não quero me deter aqui, mas eu não consigo não falar disso. É assim que a gente fica. É assim que a gente precisa refletir. Talvez a gente ainda está chorando, ainda está sofrendo, mas já é um outro dia. O milagre já chegou e a gente ainda está preso no outro dia. Pensa nisso, não vou me deter a isso aí não. Então, Maria estava indo porque ela amava ao Senhor e queria dar a Ele o melhor que ela tinha. Maria estava indo porque ela não lembrava, mas Jesus disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, e ela não estava lembrando. Então, ela estava indo porque ela tinha que ir, porque era um costume, era o comum, era o esperado que esse processo de levar óleos aromáticos misturado com azeite para ungir o corpo do falecido era comum, era um hábito. Então Maria estava fazendo. Maria estava indo, mas tinha uma preocupação. Ela tinha uma preocupação que está no verso, lá no verso 2, 3, não lembro, antes do que a gente leu, que dizia que elas pensavam: mas quem vai remover a pedra? Então, Maria estava indo, com tudo isso. Indo porque tinha que ir, indo preocupada, mas estava indo. Essa era Maria antes de experimentar o poder da ressurreição. E os discípulos, quem eram? Os discípulos eram aqueles 12 que você conhece, né? Os mais famosos, Pedro, Tiago, João, né? Esses eram os discípulos. Esses que passaram 3 anos direto com o mestre. Esses que viram o mestre ressuscitar mortos, viram ele fazer o cego enxergar, o coxo andar, eles viram milagres, todos que você sabe aí, está lembrando aí, multiplicação dos pães, dos peixes, andando sobre o mar, Pedro indo até ele. Esses são os discípulos. Os discípulos que ouviram por 4 vezes: olha, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles ouviram isso por 4 vezes. Os mesmos discípulos que
no verso 19 diz que eles estavam com a porta trancada de quê? De medo. Eles viram tudo isso, ouviram tudo isso, mas o medo estava dominando a cada um deles. Então, são esses dois grupos que nós vamos refletir de quem eles eram, e eu acabei de fazer um resumo de quem eles eram antes da ressurreição, e agora nós vamos ver como foi para eles essa experiência, porque eles venceram. Eles conseguiram ultrapassar isso aí, e a gente vai ver que a gente pode, assim como eles. Maria Madalena estava indo, voltando para ela estava indo sem se lembrar das promessas, indo por ir, e estava indo preocupada. E qual era a preocupação de Maria mesmo? Quem vai remover a pedra? Nós estamos indo. Você sabe por que tinha uma pedra daquele tamanho e por que tinham guardas à porta do sepulcro? É uma coisa que eu, particularmente, me chamou muito a atenção. Jesus passou o tempo todo dizendo, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí ele morre. E aí um guarda, ou uns guardas, né, chegam para Pilatos e dizem assim, olha só, esse Jesus aí é aquele que pregou dizendo que vai ressuscitar ao terceiro dia. Eu acho melhor você providenciar uns guardas e colocar à porta, porque senão os discípulos dele vão roubar o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Acompanha comigo, quem foi que lembrou? Os guardas, não os discípulos. Os guardas. Os discípulos estavam fazendo o quê? Com medo, trancados. A Bíblia nos relata que o único que estava ali aos pés da cruz era João. Os discípulos não estavam lembrando, Maria não estava lembrando. Quem lembrou? O guarda. E aí, isso nos ensina que é fácil para a gente. É muito fácil para a gente, na hora da dor, esquecer das promessas. É muito fácil na hora em que a gente se sente magoado, ferido, traído, esquecer da promessa daquele que disse que estaria sempre com a gente. E aí a gente vai e olha para a dor. E aí a gente vai e fica preso na sexta-feira. É preciso lembrar das promessas, é preciso lembrar que Ele estaria conosco. As preocupações, ela tem o poder de nos roubar a energia. A preocupação tira de nós o brilho do olhar. A preocupação tira de nós o deslumbre de quem está vivo. É Ele. A preocupação tira de nós o olhar de, se Ele venceu a morte, Ele está comigo e Ele vai me ajudar a vencer esse problema também. A preocupação tira de nós isso, mas que nós façamos como Maria, que mesmo triste, mesmo confusa, ela levanta, sacode a poeira, fala, opa, estou triste, não lembrei da promessa, não, ela não lembrou, tá? Mas ela estava triste, estava confusa, estava abatida, mas o que ela faz no domingo pela manhã? Ela levanta, ela reage e ela faz o que tem que ser feito. Está pegando? Está entendendo? É isso, que nós tenhamos a atitude de Maria Madalena naquela manhã de domingo, que apesar de parecer tudo confuso, apesar da tristeza, apesar da dor, apesar do tumulto que a vida da gente às vezes está, que a gente parece que está no... Imaginei aqui agora uma cena de um mar jogando para lá e para cá. O mar jogando para lá e para cá e a gente igual... Você já tomou um... Como é que é o nome? Caixote. Tá? Já tomou um caixote? Eu nem te conto quantos eu já tomei. Gente, tem coisa pior que tomar um caixote? Você vai, aí quando você pensa que vai levantar a onda, o mar vem, te joga de volta, e aí você fica nessa, né? Já aconteceu com você? Porque, não, comigo não. Você tentar ajudar alguém e ainda ficar junto, né? E a gente fica naquela situação ali, que ninguém levanta, e o mais legal é que hoje em dia todo mundo filma tudo. Ainda bem que eu não vou mais à praia. Ai, meu Deus, obrigado por me lembrar disso. Porque ninguém vai me ver, porque corre o risco, querido, de você levar um caixote, todo mundo ainda fica vendo depois, ainda compartilhando, para melhorar a situação da gente. E muitas vezes é assim,
parece que a vida está nos dando um caixote. A gente vai, quando a gente pensa que vai levantar, derruba de novo, e vai de novo, e vai de novo. Mas que tenhamos essa atitude de levantarmos, de acordarmos para a vida e fazermos o que tem que fazer. E ir até Jesus e buscar ali, então, solução para os nossos problemas, para as nossas tristezas. Maria Madalena estava preocupada com uma coisa que não precisava. Porque Deus já havia providenciado, ela nem imaginava, mas a pedra já havia sido rolada. A pedra já estava, Vamos embora, lembra disso na hora da dor? Quando a gente estiver no meio daquele problema, aí a gente vai lembrar e falar assim, peraí, eu não estou vendo não. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, ele já rolou a pedra. Vamos fazer isso combinado, amém? Ele já rolou a pedra, com esse problema que está aí, ele já rolou a pedra, você ainda não viu, você ainda não sabe, mas ele já rolou. Maria achava que o problema ia ser solucionado de um jeito, que ela precisava encontrar alguém forte o suficiente para rolar a pedra. Mas Jesus já tinha dado outra solução. E me diz uma coisa aqui, para que aquela pedra foi rolada? Para Jesus sair? Jesus precisava mesmo de que a pedra saísse do lugar, né? Para que ele saísse, aquele que venceu a morte, precisava de uma pedra, ou alguém aí fora, você pode rolar a pedra? Rola a pedra para mim, porque eu preciso sair daqui. Esse é o seu Jesus? Não é o meu. Aquela pedra foi rolada para que os olhos de quem chegasse pudesse ver e entender que ele já não estava mais ali. Porque ele poderia ter saído dali sem rolar aquela pedra, amém? Então, a pedra é sempre rolada, veja você ou não, saiba você ou não como isso aconteceu. Mas a pedra é sempre rolada, então a preocupação tem que ficar cada vez menor na nossa vida. No verso 11, a gente vê uma Maria bem confusa, gente. Olha, ela ficou sentada, ficou à entrada do sepulcro chorando. Aí olhou para dentro, chorava de novo. Quando ela viu anjos, eu não sei onde está o meu Senhor. Ela ainda não havia experimentado o poder da ressurreição. Quando Jesus fala com ela também pensa que é o jardineiro e também diz, olha, eu não sei onde está o meu Senhor. Que Maria confusa, que Maria, né? E aí eu acho lindo quando o texto diz que Jesus falou com ela só o nome dela. Só o nome dela, Maria. E eu queria poder reproduzir aqui, né? A docilidade, o frescor daquela voz, dizendo o nome dela. Para ela imediatamente entender quem estava falando com ela. Ele não precisou fazer mais nada. Ele só falou o nome dela. E ela entendeu quem é que estava falando com ela. Imediatamente ela reconhece isso. E quando ela entende, reconhece a Jesus, vê que ele ressuscitou, Maria muda. Maria se transforma. No verso 18, diz, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Percebe? Maria confusa, preocupada com quem vai rolar a pedra, chorando, querendo saber onde está o corpo do meu Senhor. De repente, quando ela entende que de fato ele ressuscitou, quando de repente ela lembra das suas palavras, talvez até de profecias feitas no Antigo Testamento, dizendo que isso iria acontecer, de que ele seria o Messias, quando ela experimenta esse poder na vida dela, ela se torna uma mulher ousada. Ela se torna alguém que se levanta e vai anunciar o que aconteceu e o que ele disse para ela. Nos outros evangelhos, nós temos relatado que ela falava e eles não acreditavam. Ela ia para um outro grupo, falava e eles não acreditavam. Ela ia para outro e eles não acreditavam. Porque ela sabia o que tinha acontecido, porque ela já tinha estado com ele. Então ela experimentou o poder da ressurreição de Jesus. Ela já havia experimentado esse poder e ela se tornou uma mulher ousada. Então nós temos uma mulher confusa, com medo, insegura,
que quando se encontra com Jesus se torna em outra pessoa. Em quem você se tornou depois que encontrou Jesus? Em quem você se tornou depois que experimentou o poder da ressurreição? Ou ainda há algo que você precisa experimentar? Ou ainda há algo nesse poder que você não puxou para a sua vida e disse, eu vou viver esse poder, eu vou experimentar isso na minha vida, eu quero mais de Deus, eu quero mais para a minha vida, eu quero mais, eu não quero continuar sendo essa pessoa. Eu não quero continuar sendo essa pessoa insegura, essa pessoa medrosa, eu quero mais para a minha vida. Mas temos também os discípulos. Os discípulos estavam trancados. O texto diz que eles estavam com medo, e Jesus, quando chega, Jesus diz para eles assim, não marquei o texto, aí dá uma fugida assim, né? Paz seja convosco, no verso 21, Jesus diz para eles, no 20 também, tendo dito isso, perdão, queridos, no final do 19, paz seja com vocês. Ou seja, eles estavam com medo e precisando de paz. Por quê? Porque Jesus estava ausente. Eles vinham tendo a companhia de Jesus durante 3 anos seguidos, fazendo tudo que nós falamos aqui, que você sabe que foi feito. E aí, depois desses 3 anos, Jesus se ausenta da vida deles, eles ficaram perdidos. Ficaram com medo, perderam a paz, e Jesus já chega introduzindo isso para eles. Sempre, queridos, sempre que Jesus está ausente na nossa vida, nós nos enchemos de medo. A angústia toma conta da nossa vida. Uma tribulação toma conta do nosso coração. Talvez você esteja experimentando alguma dessas coisas pela ausência de Jesus na sua vida, e você pode fazer diferente disso hoje. No verso 17, Jesus faz uma coisa muito interessante. Recapitula comigo aqui. Ele tinha 12 discípulos. Um o vendeu por 20 moedas de prata. O outro o negou 3 vezes. Os outros, todo mundo se escondendo. E aí, quando Jesus ressuscita, olha o que ele diz. No verso 17, ele fala assim, vá a meus irmãos. Pode deixar. Disse Jesus para Maria Madalena, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a quem? A meus irmãos. Ele está se referindo aos discípulos, aos mesmos que o traiu, aos mesmos que negaram, os mesmos que se esconderam. Perguntinha. Se alguém faz tudo isso com você, você vai mandar um recadinho como para essa pessoa? Fala não. Que eu fiz a pergunta, teve gente que sorriu, já sabe, você se conhece, né? Mas Jesus poderia ter mandado um recadinho ao criado, vai lá, Maria, faz o seguinte, diz para aquele bando de traíra que eu não quero mais saber deles. Jesus não poderia ter feito isso? Você não entenderia qualquer pessoa que desse um recadinho desse? Diz para eles que eles estão pensando, e que eu estava pensando que eles eram meus amigos, mas eles não são não. Um bando de traidor, todo mundo me abandonou. Mas Jesus não faz isso. Tem a mesma herança que você. E aí Jesus fala para Maria, olha, vai lá, diz para os meus irmãos. E aí eu digo para você, Jesus está sempre de braços abertos, esperando você, independente do seu erro, independente da sua limitação, independente do seu pecado. Ele está sempre de braços abertos, te esperando que você experimente o poder da ressurreição. Nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, né? Sempre a segunda oportunidade Ele tem para nós, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Porque se Ele não fosse esse Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu não sei se você estaria aqui, se você nunca precisou de uma segunda chance com Deus, de uma segunda oportunidade. Eu já usei um monte, eu ainda espero que tenha mais um monte para mim, porque estou sempre precisando de mais uma oportunidade, e Deus está sempre me dando. E Deus vai sempre dar a você, desde que você se disponha. E nesse encontro,
os discípulos experimentaram o poder da ressurreição, porque o final do verso 20 diz que quando Jesus se mostrou a eles, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Eles, ao experimentarem o poder da ressurreição, se tornaram outra pessoa. Eles eram uns antes da ressurreição e se tornaram outros depois da ressurreição. Sabe como é que você descobre isso? Leia o livro de Atos. E aí você vai ver homens ousados, homens que estavam trancados por medo no domingo. Em Atos a gente vê homens que não têm medo de serem presos por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por pregarem. Eles perderam totalmente medo e se tornaram homens ousados, homens dispostos a morrer por aqueles que deu a vida para eles. Então a gente precisa escolher aqui agora. Quem você quer ser? Os discípulos antes da ressurreição ou os discípulos de Jesus depois da ressurreição? Antes da ressurreição, foram os discípulos que negaram, discípulos que sentaram para conversar e ficavam assim, vamos discutir aqui entre a gente, quem de nós é o maior? Quem aqui é o bonzão? Quem aqui é aquele que faz mais jejum? Quem aqui é aquele que vai para o monte orar? Vamos discutir aqui, vamos conversar. Quantos minutos você ora por dia? Não, porque eu oro muito mais do que você. Quantas vezes você vê? Não, fala para mim. Esses eram os discípulos antes. Os discípulos antes de experimentarem o poder da ressurreição, eram aqueles discípulos que, olha, eu gosto muito de ir na igreja. Sabe, eu gosto. De vez em quando eu vou na Betel, de vez em quando eu vou naquela que tem do outro lado. Teve uma vez também que eu fui naquela que tem ali do outro lado daquela rua. Fui na da minha mãe também, já fui na igreja da minha mãe. Mas daí a se batizar e se tornar membro de uma igreja, e ter um compromisso, e andar com a minha Bíblia, para que todos vejam de quem eu sou, a quem eu pertenço, aí já é outra história. Os discípulos antes da ressurreição eram aqueles que negavam. Negavam como? Negavam, bom, hoje eu não posso ir à igreja, hoje eu não tenho tempo, de orar, eu não tenho tempo para participar de um curso na igreja, eu ouvi o pastor dizer que as redes vão voltar, mas eu não tenho tempo, eu estou muito ocupada. Só Pedro que negou? Ou nós estamos também negando quando fazemos isso? Então a gente precisa decidir quem nós somos. Esses discípulos, Maria Madalena antes da ressurreição, todo mundo com medo, escondido, ou nós somos essas pessoas depois de experimentar o poder da ressurreição? Aquele poder que nos transforma, que nos faz novas criaturas, aquele poder que coloca em nós ousadia, aquele poder que faz com que nós ultrapassemos a expectativa que o outro faz a nosso respeito. Porque tem muita gente que para, queridos, tem muita gente que não experimenta o crescimento, porque o outro fez uma expectativa a seu respeito. Vou explicar melhor. Você quer buscar, você quer mais de Deus, mas alguém vem com uma palavra e diz assim, puxa vida, não esperava isso de você? E aí você vai lá embaixo. Não dá mais. Eu não consigo mais ir lá com a igreja. Quando eu entro ali, eu lembro que o irmão falou isso para mim naquele dia, eu não consigo. Quando eu entro ali, eu lembro que eu fiz expectativa naquele ministério que eu liderei, naquelas coisas, mas o pastor nem olhou para mim. E aí, por conta disso, você desperdiça a oportunidade de viver o poder da ressurreição na sua vida. Na sua vida. Experimentar intimidade, experimentar viver de Deus, experimentar na hora que você está levando aquele caixote, você está numa paz, achando até engraçado. Porque você sabe que a pedra foi rolada, você só não viu ainda. Então, nós precisamos escolher quem nós somos. Se somos os discípulos antes ou depois da ressurreição. Os discípulos antes da ressurreição foram aqueles que, enquanto Jesus estava no Getsêmani, orando, suando gotas de sangue, olha, sabe?
porque ia ser moído pelos nossos pecados, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Não tenho nada com isso, né? Essa dor é dele, esse momento é dele, e aí deixa eu quieto aqui, deixa eu dormindo. Discípulos antes do poder da ressurreição. É aquele discípulo que faz assim, aquela irmã ali está com problema, eu acho melhor ela procurar o pessoal da intercessão para orar por ela, porque ela não está bem não. É aquele discípulo que faz assim, bom, ó, minha igreja está passando um momento bom não, talvez, eu não sei, eu acho que a igreja está precisando de oração, porque tem uma batalha espiritual muito forte, mas o pastor vai tomar conta disso. É aquele que se isenta. Eu não quero ser essa pessoa. E o meu desejo é que você também não queira. Nós precisamos querer experimentar e viver esse poder da ressurreição. Eles cresceram. Nós podemos dizer que eles cresceram? Que essas pessoas cresceram? Cresceram. Foi fácil? Não, foi não. Ou você acha que sentir a dor de um querido morrendo é fácil? Não, não é. Ou você acha que viver como eles viviam todo o tempo, com a espada aqui assim, ó, né? Todo o tempo que eles pregavam o evangelho, que eles iam de cidade em cidade falando de Jesus, a espada estava assim. Porque havia ordem todo o tempo para eliminar, para matar os discípulos de Jesus, os pregadores do evangelho. Mas ainda assim, eles não pararam e venceram. Crescer dói. Eu estava conversando com uma irmã essa semana, e ela me contou que ela não conhecia, né? Algumas mães conhecem, eu tive o desprazer de conhecer essa dor como mãe também. Ela contou que às 3 da manhã ela foi parar no hospital com o filho, porque o filho gritava de dor. Dor nas pernas. O meu filho, a dor era aqui, eu acho que é sempre aqui, né? A dor aqui, atrás do joelho. Eles choram de dor. Quem é mãe, pai, já viu o filho chorar por essa dor? Levanta a mão assim para você saber o que eu estou falando. Pois é, né? E a gente fica num sofrimento só. Eu cheguei até a brigar com meu filho, que eu achei que era charme dele, que ele não queria ficar no culto. Olha, maldade, né? Eu não sabia. A gente aprende. Essa mãe também não sabia. Foi para o hospital às 3 da manhã com o filho chorando, com dor na perna. Chega lá, ela ouve do médico aquilo que a gente não queria ouvir nunca. De ninguém, de médico nenhum. O médico disse assim para ela, mãe, tem nada que a gente possa fazer. Tem nada. Você pode dar um dipirona aí, mas crescer dói. É a dor do crescimento. E a gente traz isso para a vida. Crescer dói. Quando a gente está sofrendo, quando está doendo, a gente está crescendo, beleza, vai parar uma hora. Mas enquanto está doendo, está brabo. E os discípulos passaram por esse crescimento. Está doendo aí? Está brabo aí? Você está crescendo. Crescer dói, mas crescer traz uma experiência com Deus que você nunca mais vai esquecer. Se você se permitir experimentar esse poder da ressurreição nesse momento de crescimento, no momento em que está doendo, você certamente vai sair dessa situação e nunca mais vai olhar para trás do mesmo jeito. Vai sempre lembrar que mesmo na dor, esse poder fez diferença na sua vida. E aí, eu quero encerrar perguntando a você, quem você quer ser? Qual discípulo, qual Maria Madalena, o que era antes ou o que veio depois? Nós vamos cantar agora de novo aquele cântico para sempre. Vamos cantar? Nós vamos cantar para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado. Na minha dor, no meu crescimento, mas eu preciso que você